Muito bom dia a todos. Estamos começando a nosso estudo de novembro. Estamos começando o nosso estudo de novembro da seleção de empresas. Estamos começando o estudo de novembro. Olha, nós vamos fazer de conta que isso aqui hoje é uma metralhadora giratória, vamos atirar para vários lados, vamos falar sobre diversos assuntos. Pegue aí um caderno de notas, uma caneta, e vamos refletir juntos sobre muita coisa nesse estudo de novembro, nesse nosso, o que eu estou chamando de primeira parte dos trabalhos de novembro. Teremos uma segunda parte, essa é a primeira parte, e vamos lá, não vamos perder tempo. Vamos começar aqui por uma coisa muito simples que eu queria mostrar para vocês. O que é que eu queria mostrar aqui para vocês? Graficamente falando, nessa imagem, o que é que eu tenho aqui? Ó? Um topo, eu venho aqui a um fundo, volto, faço um novo topo, mas esse novo topo é menor que o topo anterior. Topo, fundo, topo. Está entendendo isso graficamente? Topo, fundo, topo. Topo menor que o anterior. Opa, isso acende uma luz, porque isso me parece um início de uma tendência de baixa. Quando eu faço um topo menor que o anterior, é início de tendência de baixa. Será que ela realmente vai ser confirmada? Eu posso esperar um pouco antes de fazer alguma coisa. Geralmente é o que eu faço. Espero um pouco para ver se ela se confirma. Aí o preço cai de novo, faz um novo fundo, maior do que o anterior, fundo maior que o anterior, sobe, parou aqui, mas poderia vir até aqui em cima, por exemplo, e ainda assim ser menor do que este topo anterior. Menor do que este topo anterior. Isso me dá a certeza que eu estou diante de uma reversão de tendência. O que fazer quando uma tendência se esgota e ela reverte, vira a mão? Ora, eu preciso sair desse ativo. Mas, Clóvis, a gente não investe para o longo prazo? Sim, mas eu tenho que ter uma dinâmica de movimentação da minha carteira, mesmo com a leitura de longo prazo. Perceberam? Então, eu acho que isso é muito importante entender. E aí, neste exemplo aqui, veja que ele cai, aí vai, faz um novo topo abaixo do anterior, tá vendo? Cai mais ainda. E aí, vamos ver que coisa interessante. Aí ele cai aqui, sobe, faz um topo acima do topo anterior. Pouco acima. Opa, algo novo. Vinha fazendo topos e fundos descendentes, como se estivesse descendo os degraus de uma escada. E aqui ele teve um comportamento diferente. Ele fez um topo um pouco acima do anterior. Será que vai iniciar a tendência de alta? Não sei. Vamos esperar um pouco mais? Sim. Aí ele vem, faz agora um fundo acima do fundo anterior. Opa, está me dando sinal de que é reversão de tendência, de baixa para alta. Porque ele fez um topo acima do anterior e fez um fundo acima do anterior. E aí ele confirma, com o rompimento deste topo, o início da tendência de alta. Perceberam isso? Isso é básico para a gente aprender, para a gente entender. Isso é fundamental para que a gente possa compreender essa movimentação e saber se posicionar de forma correta
diante de tendências de baixas e diante de tendências de alta. Clóvis, e a Bolsa neste momento? O que é que está acontecendo com a Bolsa? Bom, se a gente for olhar a Bolsa, a gente vai ver que ela está fazendo uma movimentação de lateralização. Fazendo uma movimentação de lateralização. Vamos ver o gráfico para entender isso, porque também é importante. Porque a Bolsa faz tendências de alta, de baixa e lateralização. A lateralização, ela anda de lado, dentro de um canal de consolidação. Tem um teto, tem um piso e ela anda dentro deste canal. Ora tocando no topo, ora tocando no chão. Do chão para o topo, do topo para o chão. Do chão para o topo, do topo para o chão. É isso. Consolidação é isso, né? Então, quando operar na consolidação, se o canal for mais largo, temos mais segurança para fazer uma gestão de risco. A gente vende quando chega no topo, compra quando chega no piso. Vende no topo, compra no piso. Vende no topo, compra no piso, porque está lateralizando. É a melhor forma de fazer a coisa acontecer. Deixa eu mostrar para vocês a Bolsa, para que vocês tenham a clareza deste momento que a gente está vivendo. Então, eu estou aqui com o retrato da Bolsa no dia 26/10, 14h50, né, 26/10. E aí, o que é que nos diz essa Bolsa nesse exato momento? Ora, nos diz que daqui para cá, a gente lateralizou, né? Lateralizou. A gente está andando de lado. Consegue enxergar isso? Consegue enxergar? Estamos andando de lado. Veja que a Bolsa hoje, nesse momento, está em 113.640. Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo, 113.640. Vejam vocês que ela estava aqui, ó, em 5 de junho, 6 de junho, né? Próxima dessa região de 113, 114, tá vendo? 113, 114. Então, se você observar, ó, daqui para cá, se você observar, daqui para cá, nós estamos de lado, ora indo para a parte de cima do canal de lateralização, ora indo para a parte de baixo da lateralização. Mas nós estamos lateralizados, literalmente, desde o período aí de junho. Desde junho que a Bolsa lateralizou, né? Início de junho. Mas ela esteve em 120, né? Em 120. Foi até aqui em cima, ó, 122, 123.500, 122.560, tá vendo? Ela teve cá em cima, nessa região, 122.560, em 25 de julho. Aqui foi a última pernada de alta, que foi feita pelos estrangeiros. Eles pegaram a Bolsa aqui em maio, ó, em 100 mil pontos, né? E jogaram ela lá em 122.560. Belíssima alta, né? De maio a julho, 26 de julho. Foi a última pernada de alta da Bolsa. O que o estrangeiro fez em agosto, você sabe? Porque junho e julho eles entraram comprando. As ações explodiram para cima. Falamos de alguns cases aqui, né? Na seleção de empresas.
Quem é que aproveitou essa onda de subida? Conte aqui para mim, vá. Por favor, me mande aí seu comentário. Você aproveitou essa onda de alguns cases que a gente estudou nesse período que a gente disse, ó, o estrangeiro está chegando, né? Temos várias oportunidades, mostramos algumas empresas que a gente gostava do desenho, da história, do momento, né? Conta aí quem foi que surfou essa onda de valorização de maio para julho, no final de julho. Muita gente ganhou dinheiro, né? Muita gente ganhou dinheiro. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. Tenho certeza que teve gente que ganhou 40%, 50%, 100% em algumas operações aí, se soube fazer a leitura correta, né? Pois bem, os estrangeiros é que fizeram essa alta acontecer. Quando chegou ali, no final de julho, o que é que eles fizeram em agosto? Eles venderam as ações. Eles realizaram este lucro. Eles realizaram este lucro, venderam as ações em agosto, venderam 13,2 bilhões de reais, foi o saldo negativo da conta estrangeiros na Bolsa de Valores. 13,2 foi o saldo negativo do fluxo estrangeiro no mês de agosto. No mês de setembro, eles tiraram mais 1,7, ou seja, foi quase 15 bi entre agosto e setembro. Mas agora em outubro, Clóvis, como é que está? Está um pouco positivo, agora em outubro. Ou seja, eles pararam de tirar dinheiro, entendeu? Sacaram em agosto, o grosso do dinheiro que eles sacaram foi em agosto. Tem ações aí que caíram 40%, 50%. Tem ações que caíram 40%, 50%. Sacaram o dinheiro em agosto, botaram lucro no bolso. Dinheiro bom é dinheiro no bolso. E aí, setembro realizaram um pouquinho mais e outubro está um pouco positivo, mas eles ainda não demonstraram vontade ainda para fazer a bolsa se movimentar, né? Estão aguardando. Por quê? Porque temos aí algumas coisas que a gente vai falar sobre Estados Unidos, sobre China, sobre esse conflito de Israel com os terroristas do Hamas. A gente vai falar um pouquinho dessas coisas e o que foi que deu uma travada na Bolsa, mas que não tirou de nós a expectativa de que eles vão voltar e vão dar outra pernada de alta bonita, tipo essa aqui, viu? Vão dar outra pernada de alta bonita, nossa expectativa. Portanto, de olho nas possibilidades, viu? Temos que estar de olho nas possibilidades, porque existem algumas muito interessantes. Existem algumas muito interessantes, né? Então, temos que estar atentos. Bom, uma outra coisa que eu queria destacar para vocês é que, reforçar, na verdade, né? Que quando a gente tem a tendência, quando a gente tem a tendência de baixa confirmada, a gente tem que sair do case, entendeu? A gente tem que sair do case. Quando a gente tem a tendência de baixa confirmada, a gente tem que sair. Não faz sentido a gente permanecer em algo que a gente viu que vai cair. Então, a gente tem que pular fora. Olha esse exemplo aqui, gráfico dessa ação. Olha o exemplo gráfico aqui dessa ação. Ó. A Klabin. Não, Klabin não. A CIA. A CIA. A CIA chegou aqui, né, fez topo, aí depois começou a fazer tendência de baixa. Poxa, mas a CIA fez uma bela pernada de alta, não foi? Ó, que coisa maravilhosa. Bela pernada de alta fez a CIA, né? Muita gente ganhou dinheiro aqui, né? Na CIA. Ó, ó. Ah, é varejo. Varejo não presta. Que bobagem, né? Tá aqui, ó, a CIA para nos provar o contrário. Olha aqui, ó, de maio deste ano, de maio para agosto, né? De maio para agosto. Olha que belíssima alta, foi mais de 180% de alta na CIA. Mas aqui ela deu sinal de que era topo, ó, topo. Corrigiu, fez um topo abaixo do anterior, né?
vai corrigir, e aí ela está descendo a ladeira, né? Até onde ela vai? Não sabemos. Só podemos voltar para ela se ela der um sinal de inflexão. Só podemos voltar para ela se ela der um sinal de inflexão. Outro exemplo, veja esse aqui. É um outro exemplo interessante. Olha só esse exemplo. Esse exemplo é da Klabin. Então, na hora que você verifica que a empresa mudou, você tem que sair. Então, ela aqui ó, subiu, ó, maravilhosamente bem, subiu, né? Ó, maio de 23, foi até aqui por volta de final de agosto, né? E aí fez topo. E aí fez um topo abaixo do anterior. E esperar dela que ela vai corrigir, ela vai cair, e ela está caindo, está caindo. Eu vou entrar nessa empresa depois de um sinal de reversão de tendência? De forma alguma. De forma alguma eu vou estar nessa empresa. Eu podia estar investido nela, eu saio a partir do momento que ela cumpriu o seu papel, ela cumpriu o objetivo que eu tinha delineado para ela. Entenderam isso? É importante. Bom, então entendemos aí a questão de que a Bolsa está numa consolidação, entendemos isso. Entendemos que o estrangeiro deve voltar à Bolsa, nessa consolidação, a gente está oscilando entre uma parte alta e baixa, o teto e o piso, né? E nós estamos segurando na região de 112 a 114. Toda vez que a gente cai, a gente está segurando na região de 112, 114. O que isso está nos dizendo? Se você for observar essa região onde ela está segurando, se você for observar essa região onde ela está segurando, é a região onde passa a média móvel de 200 períodos. A média móvel de 200 períodos, de 200 pregões. Média móvel de 200 períodos, de 200 pregões. Né? Então, existe a média de 21, existe a média de 5, existe a média de 200. Quando a gente olha a média de 200, ela está aqui, ó, ela está segurando essas quedas. Né? Ó, a gente cai, senta na média de 200, sobe, aí vem para próximo, sobe, vem para próximo, sobe, vem para próximo, rompe até ela, mas sobe de novo. Por que é que essa média de 200 tem segurado os preços? Porque, exatamente, ela não é uma média qualquer, é uma média robusta de 200 pregões na Bolsa. Né? E o que a gente sabe? O que a gente sabe é que se a gente perder essa região entre 112 e 114, muito provavelmente aí a gente vai buscar os fundos anteriores. Onde estão esses fundos anteriores? Em 108 e 110. 108 e 110. Os fundos anteriores estão nessas marcações. Então, se a gente perde os 112 e 114, a gente vai para 108 e 110. Se o 108 não segurar, vamos para onde? Temos fundos em 105, em 100 e 98. Então, se perder essa região dos 112 e 114, a gente tem fundos em 108, 105, 98 e 100. 98 e 100 são os nossos fundos. Uma movimentação de queda. Mas você acha que a gente vai cair mais fundo? Eu acho que não. Eu acho que não. Acho que a gente já caiu até essa região de 112 e pouco, e essa região de 112 está segurando, e nós estamos laterais já há um bom tempo, e eu acredito que agora nós
vamos ser impactados positivamente pela temporada de balanços aqui no Brasil. Nós devemos ser contagiados positivamente pela temporada de balanços aqui no Brasil. Essa é uma expectativa que eu tenho. A temporada de balanços já tem aí de cara, essa semana, a Vale, né? Eu quero compartilhar com vocês uma sucinta ponderação de alguns elementos já conhecidos com relação a Vale, né? Com relação a Vale. Então, veja vocês, por exemplo, esse vídeo aqui, vou compartilhar com vocês, para a gente ver algumas informações que eu julgo que são relevantes, já estão vindo, né, no balanço aí da Vale. Vamos lá. João, vamos lá. A Vale solta, historicamente, os seus resultados de produção. Compre seu carro sem juros abusivos. Antes de soltar os seus resultados financeiros, e com isso a gente já consegue fazer muita projeção, né? Porque ela fornece os preços de venda, ela fornece os volumes de venda, e com isso fica muito fácil de estimar a receita do trimestre anterior. Obviamente fica faltando custo, mas o custo a gente pode fazer algumas estimativas, inclusive a gente vai compartilhar com vocês algumas das estimativas que a gente fez. Bom, João, vamos falar do resultado operacional da empresa, o que ela divulgou para a gente. Primeiro, produção. Tá, a produção da Vale, quando a gente pega todos os minérios que ela produz, né, todos os metais, existe uma grande concentração na sua receita em minério de ferro. Então vamos abordar principalmente esse tópico. Né? Então, a gente pega e faz uma comparação anual, e para esse exemplo é bom você fazer uma comparação anual, porque cada trimestre tem suas peculiaridades ao longo do ano, tem uma sazonalidade. A gente vê que teve uma queda na produção, na comparação do terceiro trimestre de 2022 com o terceiro trimestre de 2023, uma queda de 4%. Né? E quando a gente quebra essa quebra e tenta entender por que ela caiu, basicamente foi por alguns problemas operacionais dentro das minas que diminuiu a sua produção em 4%. Mas não me parece preocupante. Eu acho que é interessante comparar com o ano passado, mas também é importante comparar com o primeiro semestre deste ano. O primeiro semestre do ano de 2023, né, esse ano, foi um primeiro semestre desafiador para a Vale em termos de produção e em termos de vendas. Né? A empresa produziu menos e vendeu menos ainda, ficou com um estoque grande. Esse acho que deve ter sido o primeiro trimestre em muito tempo, que a empresa ela vendeu mais, vendeu cerca de 69 milhões de toneladas, né, mais do que produziu. Né? Então, ela está, de certa forma, desestocando pela primeira vez. O primeiro trimestre foi bastante fraco. O primeiro trimestre ele teve problemas operacionais, até por questões climáticas, né? Eles falam que teve chuvas que atrapalharam a produção. Né? A mineração ela é uma indústria a céu aberto. Né? Então, quando o tempo atrapalha de fato a produção. Né? E ela teve esses problemas no primeiro semestre que atrapalharam. E agora estamos voltando, vamos dizer assim, para patamares melhores do que no primeiro semestre. Então, eu vi como positivo este resultado. O mercado talvez esteja vendo de uma outra maneira, está caindo as ações hoje, um pouquinho lá, caindo uns 3%. Eu acho que foi um resultado de recuperação. Talvez os outros estavam esperando uma recuperação maior. Também tem questões de preço do minério de ferro, né, que impactam no dia a dia ali do preço. Então, não é só o relatório de produção que está impactando na cotação. A gente já vai falar também da cotação, né, é um múltiplo baixo. E em preços, né, o preço do minério de ferro foi um preço bom. Né? O preço aqui foi de média de R$105 a tonelada. Né? Para vocês terem noção, aqui no segundo trimestre foi 98, estou falando em dólar, tá? E no terceiro trimestre do ano passado, né, se vocês vão lá atrás, foi 92. Então teve uma melhoria do preço em dólar, e o dólar tem uma característica no terceiro trimestre. Ele começou mais baixo, provavelmente quem acompanha mais dólar aí deve lembrar que bateu 4,75 o dólar ali, e hoje já está na casa do 5, está vendo agora, tá 5,07, chegou a bater 5,15 uns dias atrás. Então o minério de ferro ele é cotado em dólar, e o dólar ele foi subindo ao longo do trimestre. Ou seja, a lucratividade da Vale, ela foi praticamente melhorando mês a mês ao longo do trimestre, e o preço do patamar do dólar atual, né, do quarto trimestre, está muito mais próximo do final do mês do que no começo do mês. Isso deve garantir uma rentabilidade adicional. Então, olhando esses números, a empresa aumentou produção, aumentou vendas, o preço do minério foi melhor e o dólar subiu. Tudo indica que teremos uma receita num patamar muito bom. Se os custos se mantiverem nos patamares dos trimestres anteriores, eu acho que tem tudo para se manter, mesmo porque o custo, uma parte é fixo, e esse custo é diluído numa base maior, né? Está produzindo mais. Então, a tendência é que tenha resultados muito bons, e a Vale está tendo uma política bastante generosa de retornar capital aos seus acionistas, seja através de dividendo, como também através do programa de recompras, que inclusive continua sendo executado mês a mês. Mês passado, ela comprou, se você lembrar, era por umas centenas de milhões de reais. Não foi tanto assim, mas continua recomprando ações. Exato. Só queria fazer um complemento sobre essa questão do dólar, que é bem interessante, então, assistindo, vocês podem fazer. Porque a gente olha muito trimestralmente, mas a gente poderia fazer uma análise mensal e tentar entender um pouquinho sobre isso. E aí, quando a
gente pega o terceiro tri, a gente tá falando de julho, agosto e setembro. E o resultado de setembro, se a gente compara com o de julho, deveria ser melhor, porque o dólar em setembro está em patamar mais alto do que o dólar em julho, né? O que indica que o quarto trimestre ele começa bastante positivo nessa questão. E aí, o segundo tópico, que é sobre dólar mesmo, a gente consultou o nosso economista-chefe da Research, o Sung, né? E ele nos passou que o dólar médio do primeiro trimestre foi 5,20. Para o segundo, 4,95, então uma queda próxima de 5%, né? E para o terceiro trimestre, essa queda desacelerou. A gente teve uma queda apenas de 1,4%. E se a gente pegar mensalmente, a gente vê que o último mês foi muito positivo para a empresa, a gente começa o quarto trimestre bastante positivo. E também queria adicionar só a questão da venda aumentando, né? Muito porque o preço está bem interessante, está acima da casa dos 100 dólares por tonelada, o que para a Vale ela consegue gerar um caixa significativo nesses preços, e por isso ela opta por aumentar suas vendas 10% frente ao mesmo período do ano passado, enquanto a produção caiu 4%. Beleza, quer falar de múltiplos aí que você fez as contas, João? Claro, aqui a gente trouxe algumas estimativas, o Thiago mencionou, né? Ainda faltam os custos, não parece que a gente vai ter nenhuma grande surpresa. E quando a gente olha o EBITDA, né, que é uma próxima da geração de caixa para esse trimestre, a gente vê uma geração EBITDA entre 4 bilhões e 4,5 em dólar. Né? Se a gente analisa isso para o semestre, e aí junta com o que a gente já teve no primeiro semestre, a gente está falando de EBITDA que deve girar em torno de 16 bilhões de dólares até algo como 20 bilhões de dólares no ano. Se a gente transforma isso para reais, a gente está falando de EBITDA que gira em torno de 80 a 98 bi. A empresa hoje, o EV dela, né, Enterprise Value, quando a gente considera market cap, valor do mercado mais a dívida líquida, está valendo 340 bilhões, ou seja, a Vale, que deve gerar um EBITDA na casa de 80, 90 bilhões, hoje vale 340, negocia abaixo de 4 vezes, que é abaixo também da sua média histórica, um múltiplo bastante interessante, principalmente quando a gente considera o preço do minério que a empresa tem negociado para possuir esse múltiplo. Né? Então, sim, e eu acho que a Vale, ela hoje tem praticamente duas empresas, né? Ela segregou os ativos de níquel, cobre, cobalto numa nova empresa, né? A Vale Base Metals. Esta unidade de negócio de Base Metals vai bastante capital, é uma unidade que vai duplicar, triplicar a sua produção ao longo dos próximos 10 anos, né? Tem guidance aí, já fizemos um vídeo a respeito disso no passado. Só que isso aqui vai um capex, vai um investimento relevante. E tem a Vale tradicional, vamos dizer assim, a Vale de metais ferrosos, né? De ferro, de pelotas, etc., que é uma unidade que já não cresce tanto, né? É uma empresa que cresceu muito nos anos 2000, a Vale, desde a privatização, deve ter multiplicado por 10 a sua produção, mas hoje é uma empresa mais próxima da maturidade, e por ser uma empresa mais próxima da maturidade, não precisa fazer o mesmo investimento, a mesma magnitude de investimento que fazia na fase de crescimento. E por conta disso, ela pode retornar capital. Então, eu acredito que o case de Vale hoje, ele é muito diferente do que era 20 anos atrás. 20 anos atrás, quando eu comecei a investir, era uma empresa que investia no crescimento, era uma empresa de crescimento. Né? Hoje, ela é uma empresa de crescimento menor. Porém, qualquer notícia boa, ela pode pagar dividendos e tem pago dividendos bastante expressivos. Né? Se você somar dividendos mais recompra, acho que no último ano deve ter pago quase 20% de retorno aos seus acionistas. E eu acho que nesse patamar de preço, ela tem condição de pagar algo com 15%, 20% de geração de caixa para os seus acionistas. E tem feito isso com uma certa recorrência. Me surpreenderia se não fizesse. O que faria ela não fazer isso? Um grande M&A. Mas não me parece que uma fusão e aquisição está nos radares hoje, uma coisa grande. Né? Talvez uma outra coisa pequena, né? Mas assim, coisas grandes. Mesmo a Vale e outras empresas de mineração do mundo, elas estão sendo bastante tímidas em fusões e aquisições. João, mais algum comentário? Então é isso. É isso que a gente precisa ter de noção, por exemplo, quando a gente está olhando a Vale e identificando as pessoas me perguntando muito na mentoria, né? Pô, e a Vale, não sei o quê. Olha, a Vale está seguindo o seu fluxo normal. Ela tem sido impactada por uma agenda China de retração, mas a Vale, nesses patamares atuais, são convidativos para investidores. Né? Então, eu tenho conversado isso na mentoria e temos destacado, né? Quando é que você compra uma boa empresa? Quando é que você compra uma boa empresa que tem potencial de futuro? Na correção, lógica de supermercado. Se eu quero comprar um bom vinho que eu gosto e que ele está com 30%, 40% de desconto, eu, em vez de comprar uma garrafa, eu vou comprar 3. Normal, né? Festas de fim de ano chegando, aí eu estou vendo ali uma promoção de alguns produtos que vão ajudar a compor a ceia natalina, então com 15%, 20% de desconto, eu vou comprar mais do que normalmente eu compraria. Lógica de supermercado, isso que nos ensinou foi o Rick Breda, né? Então, você compra na correção, você compra quando está barato. Se você está estudando a empresa, se você está acompanhando a empresa. Fiz uma mentoria recente com o Gabriel, essa semana agora, e ele estava exatamente falando sobre isso. Pô, eu estou com dinheiro, eu não vou precisar dele nos próximos 2 anos. O que faz sentido disso? Boas empresas descontadas. Boas empresas descontadas. E aí, conversando na nossa mentoria, a gente
foi fazer o estudo, por exemplo, de Bradesco, que ele queria olhar uma empresa no setor bancário, fomos olhar ali a situação de Bradesco, e ele queria uma empresa de commodities, e fomos olhar a Vale. E aí vamos ver o contexto, o cenário, né, as possibilidades, o mercado, juntando tudo isso e montando um quebra-cabeça, ele teve condições de fazer a sua tomada de decisão, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Vamos falar do cenário internacional. Cenário internacional, o que é que eu gostaria de dizer para vocês? O mundo vai se acabar? Não, não vai se acabar. O mundo vai entrar numa grande depressão? Não, não vai entrar. Estados Unidos vai entrar em recessão? Não é o cenário que eu trabalho. Não acredito em recessão nos Estados Unidos. Não acredito nisso. Então, vamos lá. Por exemplo, aqui, Chevron vai pagar 53 bilhões de dólares pela Hess, uma mega fusão no setor de petróleo, né? E olha que isso foi depois do anúncio da ExxonMobil, que disse que ia pagar 60 bilhões de dólares pela Pioneer no início deste mês. Então, veja, no início desse mês a gente foi surpreendido com essa notícia, da ExxonMobil pagando 60 bilhões de dólares pela Pioneer no início do mês. E agora uma nova mega fusão no setor. A Chevron vai pagar 53 bilhões de dólares, próximo de 60, pela Hess, né? Dobrando sua aposta, ambas aqui, nos combustíveis fósseis, né? E acreditando o quê? Que os Estados Unidos vai entrar em recessão? Será? Eles estão acreditando nisso? Será que eles estão acreditando no apocalipse, no fim dos tempos? Não. Não é essa a leitura dessas gigantes do setor de petróleo. Não é essa a leitura dessas gigantes do setor de petróleo. Curiosamente, queria aqui dizer para vocês, curiosamente, aqui no Brasil, nós vimos, esses dias agora, a Petrobras despencando, queda forte de quase 7% no único dia. O que foi que houve? Se as empresas de petróleo estão anunciando investimentos, se as empresas de petróleo estão subindo, se o preço do petróleo subiu, se as ações da maioria das empresas de petróleo estão para o alto e avante, o que foi que houve com a Petrobras? Aqui, ó, a empresa queria mudar o seu estatuto. Vê se uma conversa dessa não é uma conversa desarranjada. Diga aí se isso não é uma conversa desarranjada. Se uma empresa tipo a Petrobras, se é inteligente da parte dela querer mudar estatuto, né? Mexendo com a sua estrutura de governança, permitindo indicações políticas, que é disso que se trata. É um movimento de retrocesso na governança da estatal, caso seja aprovado, ainda vai ser submetido ao Conselho, caso seja aprovado, é um movimento de retrocesso na governança que já foi assaltada por políticos e partidos políticos naquela época que a Lava Jato começou a denunciar os podres da Petrobras. Não é? Então, é uma volta ao passado, é isso que a Petrobras quer? Voltar ao período da bandalheira, da chicana, das páginas policiais? Parece que é isso que a Petrobras está querendo, voltar às páginas policiais. Faz sentido? Não faz. Então, esse tipo de conversa é desarrumada, esse tipo de conversa é desarranjada, né? Então, eles aí depois saíram correndo, dando declarações que foram mal entendidos. Olha, sejam explícitos, não sejam mal entendidos, né? Sejam explícitos. Mas por conta disso é que eu digo, normalmente, que eu prefiro ficar fora das estatais. Por que eu prefiro ficar fora das estatais? Porque, olha, desculpa, como é que eu vou entrar num negócio que tem gente querendo meter a mão? Não é? Como é que eu posso entrar num negócio desse? Não faz sentido. Agora, este gráfico aqui, que a gente vai falar agora, não sei se vocês conhecem.
Mas este gráfico é muito importante, esse é um dos itens que eu observo, já falei para vocês na seleção de empresas, constantemente falo sobre ele no nosso programa de mentoria. A propósito, lhe convido aqui, se você ainda é assinante, mas não aderiu ainda ao nosso programa de mentoria, venha. Um encontro por semana, ao longo de 6 meses, 12 meses, você escolhe o prazo, e aí a gente vai estar toda semana, em 6 ou 12 meses, nos encontrando via Google Meet, uma reunião, eu vou estar vendo você, você me vendo, e a gente vai estar falando sobre uma série de coisas para que você tenha mais segurança nas suas estratégias de investimento, certo? É isso. A mentoria tem este benefício. Muito bem. Agora, o que é que eu queria mostrar aqui nesta questão deste gráfico do PL, né? O preço sobre lucro. Aqui eu tenho este gráfico do PL. O que é que ele nos mostra? Olha, o PL, aqui dia 25/10, estava em 6,17. O que isso diz, Clóvis? Ele está aqui, ó, na Bacia das Almas, em 6,17, na Bacia das Almas. Você percebe que o PL é muito, não é pouco não, é muito mais para cima. Você percebe isso? O PL, normalmente, ó, ele é acima de 12, acima de 13, acima de 14, acima de 15. Você consegue perceber isso? Esse PL é para cima, que nesse patamar que ele está é muito baixo, você consegue entender isso, e num cenário conservador, a gente poderia pensar numa zona de corte aí no PL de 12, 13, considerando este cenário conservador, e a gente está na metade do cenário conservador, a gente está em 6,17. E olha que a gente já esteve muito para cima, né? Pouco para cima, já teve com PL de 17, com PL de 20, né? 20 vezes, olha que coisa maravilhosa, boas épocas, hein? Ó, né? Boas épocas. E recentes, ó, aqui está o ano embaixo, tá vendo? O ano está aqui embaixo, ó. 2018, 2019, né, 2020, é um período de pandemia. Dá uma estudada nesse gráfico, a gente já fez um vídeo da seleção falando sobre esse gráfico, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que o PL está muito baixo, e ele muito baixo assim, nos diz que a Bolsa está de graça, a Bolsa está barata, está gratuita, está nos chamando para comprar, a Bolsa está nos chamando para comprar. É isso que este PL baixo nos diz. Bom, falamos disso, vamos dar um giro, vamos fazer um giro de notícias de forma muito rápida, breve e sucinta para vocês. Olha, como é que está a economia no Brasil e do mundo? Vamos lá, vamos fazer uma rodada rápida aqui. O maior varejista do agronegócio está a Lavoura Agro, que pertence ao Fundo Pátria de Investimentos, criada em 2016, está olhando a possibilidade de 80 empresas para fusões e aquisições no agronegócio. 80 empresas para fusões e aquisições. O mercado voltou a ver a inflação brasileira na meta. O mercado voltou a ver a inflação brasileira na meta. Os últimos dados do IPCA apontam para o controle da inflação. O varejo, em agosto, caiu 0,2, é verdade, mas antes disso, em julho, ele cresceu 0,7. O Bradesco anunciou que fechou a negociação para tirar a ação judicial que tramitava contra as Americanas. Vem acordo aí pela frente, viu? O varejo estava prevendo 8,44 bilhões de reais para o Dia das Crianças. É a terceira melhor data de vendas do ano e já é um prenúncio de uma boa Black Friday e de um bom Natal. Olha, refletindo sobre a Agenda Verde, que é uma agenda que vai beneficiar muito o Brasil, entendeu? Por conta do clima, preservação ambiental, das florestas, transição energética, nós podemos afirmar
que dinheiro nasce em árvore. Dinheiro nasce em árvore. Veja vocês, os fundos de investimentos em 2022 aportaram internacionalmente 64 bilhões de dólares em soluções climáticas. 64 bilhões de dólares investidos pelos fundos de investimentos em soluções climáticas. Ora, gente, isso faz com que a gente comece a olhar para o Brasil com uma agenda muito positiva. O país tem condições de gerar em negócios até 2030, nesse segmento, 17 bilhões de dólares em negócios. Os Estados Unidos acabou de anunciar que vai fazer um aporte no Fundo da Amazônia da ordem de 2,5 bilhões de reais. Ou seja, o Brasil está no centro de uma agenda muito positiva de transformação. Coisas boas vão vir aí, Olha, a nossa balança comercial vai bem, obrigado. Não sei se você tem tido conhecimento, mas o aumento dos volumes exportados, além da questão da alta dos preços, fez com que o comércio exterior do Brasil apresentasse um resultado positivo este ano até aqui. A estimativa é que o resultado fique em 90 bilhões de dólares. Resultado para a balança comercial, o resultado do comércio exterior deve ser positivo este ano em 90 bilhões de dólares. Estamos falando em quase R$500 bilhão. Estamos falando em quase R$500 bilhão, né? 90 bilhões de dólares. Estamos falando em 450 bilhões de reais, não vai arredondar para 500 bilhões de reais, que o dólar teve até um pouco mais ou um pouco menos, né? Mas vamos lá, R$500 bilhão, mais ou menos, né? 500 bilhões de reais. A combinação entre o aumento do volume exportado, preço das commodities em alta, falamos, né? Desde o ano passado, quem assina a seleção de empresas sabe do ciclo de alta de commodities, né? Ainda vai durar mais, não acabou não, ainda vai continuar aí mais uns bons anos. O superávit comercial do Brasil em 2023 vai superar os 80 bilhões de dólares, podendo chegar ao patamar de 90 bilhões. A força da balança comercial se transformou na grande notícia positiva para o Brasil este ano de 2023. Olha que coisa maravilhosa. Tem gente que disse que a economia está pior. Outro dia eu encontrei um cidadão me dizendo isso, que a economia estava pior. Ele precisa ir no oftalmologista urgente para trocar de óculos. Olha, aprendam isso. Aprendi isso com um grande bilionário alemão, um executivo especial. Ele me ensinou isso quando eu comecei a trabalhar com ele. Ele disse: meu filho, no mundo, o que mais tem são dados. Por isso que o presidente da Mastercard disse que os dados eram o novo petróleo. Lembram disso, né? O presidente da Mastercard ficou famoso com essa frase. Os dados são o novo petróleo. E esse executivo alemão já tinha me dito isso. Olha, o que mais tem hoje no mundo são dados. Mas um dado por si só, ele não tem valor. Eu preciso saber que dados eu vou pegar. Nem todos me servem. Tem as fake news que não interessam. Tem os dados que são inconsistentes, inconclusivos, eles não nos interessam. Existem dados que não nos servem para absolutamente nada, para o nosso negócio, para a nossa estratégia. Então, que dados acessar? Essa é a questão. Que dados acessar? Então, isso é inteligência de dados. Saber acessar os dados mais adequados para a nossa estratégia, para o que nós queremos. E ele dizia, dados tem uns montes. O importante é pegar os dados e transformá-los em informações úteis e inteligentes. Então, esse é o nosso trabalho. Pegar os dados e transformá-los em informações úteis e inteligentes. É isso que a gente precisa aprender a fazer.
certo? Muito bem. Dentro dessa ótica, vejam vocês, vou pegar aqui um dado, uma informação, que dentro de nossa estratégia, quando a gente olha, por exemplo, e estuda a Azul, setor de aviação, setor aéreo, este é um dado importante. A aviação mundial começa a se erguer após revés com pandemia. Pela primeira vez, agora em outubro, o resultado das empresas, quando olhamos a sua capacidade global, finalmente ultrapassou os níveis pré-pandemia, ou seja, os níveis de 2019. Isso foi a Cirium, que é uma empresa de inteligência da área de aviação, que emitiu um relatório falando sobre isso. Cirium. Então, veja, se eu quero investir em alguma coisa, eu tenho que investir no que eu conheço, eu tenho que buscar informações sérias, relevantes, não posso ficar de rede social, que não vai me trazer esse tipo de informação, entendeu? Não é ouvir no Zezinho da esquina, que não vai me trazer essa informação, eu tenho que buscar com meios de confiabilidade, de credibilidade sérios no tratamento do que eu preciso. Então, o momento representa um marco importante na recuperação dos problemas causados pela pandemia, que lançou o mercado mundial de viagens da ordem de 1,7 trilhão de dólares em uma crise existencial sem precedentes na história da aviação. Muitas empresas, por conta do fechamento de fronteiras, né, muitas empresas não sobreviveram. Por outro lado, eles reconhecem no estudo de que as dificuldades ainda existem, o lucro do setor ainda é 40% menor do que em 2019. O lucro do setor ainda é 40% menor do que em 2019. Então, ainda há, vamos dizer assim, um chão a ser percorrido. Mas, por outro lado, todavia, contudo, entretanto, avançamos e muito, certo? Outra notícia, para quem precisar, estiver acompanhando o estudo que a gente fez na Porto Belo, no outro dia, a Porto Belo está inaugurando aí uma nova unidade nos Estados Unidos, investimento da ordem de 900 milhões de reais, e ela vai triplicar as suas vendas com essa fábrica nos Estados Unidos. Vai triplicar as suas vendas, essa é a projeção operacional. A planta custou 180 milhões de dólares, demorou 5 anos para ficar pronta, tem capacidade para triplicar as vendas da empresa nos mercados da América do Norte. Uma fábrica em solo americano, a Porto Belo busca se proteger dos problemas econômicos locais, como inflação e juros altos. Uma motivação interna da companhia foi ter proteção contra os altos e baixos do mercado que acontecem no Brasil e em qualquer outro lugar do mundo. Então, está aí. Porto Belo investindo em crescimento. A empresa teve 1 bilhão de receita líquida no primeiro semestre desse ano e está aí ampliando sua atuação nos Estados Unidos. Quando a gente olha o gráfico da Porto Belo, deixa eu pegar aqui o gráfico dela, deixe-me ver aqui o gráfico da Porto Belo. Quando a gente vai olhar o gráfico da Porto Belo, a gente vai ver que nessa movimentação que houve de correção da Bolsa, a Porto Belo caiu bastante, né? Caiu bastante. Veja vocês aqui, ó, que coisa interessante, né? Olha só, vou compartilhar aqui com vocês esse gráfico. Vou sair aqui do gráfico do PL, vamos aqui.
Aqui, vamos lá. Deixa eu ver aqui, um instantinho. Só um momento para eu compartilhar. Está aqui. Olha, você veja aqui o gráfico da Porto Belo, né? Nós falamos dela cá atrás, lembram disso? A gente falou dela aqui atrás. Ó, ela estava em 5,85 quando a gente falou dela, né? No nosso estudo. Aí olha que ela foi cá em cima, bonitinha, ó. Foi em 8,36. Olha que maravilha. Aí veja, você compra em 5, né? Compra em 5. Compra em 5. Chega em 8, faz o quê? Vende. Foram o que os estrangeiros fizeram, né? Final de julho. E aí ela despencou. Ó, tendência de baixo. Tendência de baixo. Está em tendência de baixo. Em 4,82. Vindo de 8,86. Caiu a metade, né? O que você faz na sua gestão de risco? O que você faz na sua gestão de risco com essa empresa? Despencou aqui de 8 para 4. Caiu a metade. Você tem que montar o quebra-cabeça, né? A empresa está bem administrada, continua bem administrada, tá? Ela tem chance de fazer esse movimento de novo para cima? O que é que está faltando para ela fazer esse movimento? Construção civil, melhorar? Ela depende da construção civil, ela é varejo e construção civil, mais construção civil, né? E falta o fluxo estrangeiro virar. Quando virar, será que essa ação vai fazer isso aqui de novo? Ó, será que ela vai fazer isso aqui de novo? Provável, né? Que ela faça isso aqui de novo. Temos certeza? Não, não temos. É provável, mas não temos certeza. Como é que faz a gestão de risco aí, nesse caso? Diga aí para mim. Como é que você faz a gestão de risco? Me conta. Como é que você faz a gestão de risco? Eu vou lhe contar como eu faço. Mas diz aí também como é que você faz. Ora, se eu acredito na empresa, no mercado, e vejo que na hora que a bolsa virar para cima, isso aqui vai voltar a acontecer, porque o fluxo de estrangeiro vai entrar e vai jogar tudo para o alto, as boas empresas vão ser beneficiadas, serão compradas, né? Ela já foi alvo de compras anteriores. Ora, eu vou acreditar que eu vou fazer aqui uma nova pernada. Vou entrar de vez? Não. Entro quando, Clóvis? Ela está em 4,82, eu já entro. Olha, se eu estou com o capital na mão de bobeira, eu já faço aquela minha estratégia dos 3/3. Lembra dela? Compro 1/3, espero para ver, semana que vem, compro o segundo terço, espero mais um pouco. Quando eu tiver a garantia de um sinal de reversão de tendência, que ela aqui está em tendência de queda, topos e fundos descendentes, topos e fundos descendentes. Na hora que ela fizer um topo fundo maior do que o anterior, opa, um topo maior que o anterior e um fundo menor que o anterior, acima do anterior, né? Como a gente mostrou naquela imagem, logo no início da nossa gravação, eu tenho ali a confirmação de reversão de tendência. Aí eu fecho minha posição, né? Os 3/3. É isso. É isso que eu preciso aprender a fazer, né? E aí eu vou surfar uma nova onda de alta. Quando chegar aqui, nessa região, começo a me desfazer na regra dos 3/3. Mais um terço de venda, aí espero para ver um sinal de reversão, faço um segundo terço, confirmou a reversão, faço o terceiro terço, coloco o lucro no bolso, que aqui eu vou sair de 4 e vou para 8,
pelo menos, né? Dobrando o meu capital, né? É isso. Não é difícil. Conta aí para mim, é difícil entender isso? Eu acho que não é difícil entender esse tipo de coisa, e é disso que estamos falando. É sobre isso que estamos conversando, não é verdade? É sobre isso que estamos conversando. O que você está achando desse nosso bate-papo? Está legal para você? Nós vamos fazer uma segunda parte ainda de gravação sobre o mês de novembro, mas eu quero aproveitar aqui, antes da segunda parte, que você vai receber também, já lhe convidar. Me convidar porque a gente está com um ciclo de renovação da seleção de empresas para 2024. Eu vou dar início a esse ciclo de renovação da seleção de empresas para 2024. E como vai ser isso? Muito bem. Se você entrar naquele viverderenda.clovis.com, você vai ver que a seleção de empresas está sendo vendida atualmente por R$ 960 à vista. R$ 960 à vista. Nós fizemos um upgrade na seleção de empresas. Você que nos acompanha desde 2021 viu esse upgrade, né? Então, nós modificamos o produto, modificamos o que nós estamos oferecendo para vocês e achamos justo valer mais, obviamente, né, o nosso trabalho. Veja que a gente está aqui já com um vídeo de quase 1 hora de conversa, né, dentro da nossa seleção de empresas. Então, muito bem, está R$ 960 a seleção de empresas. Você que é assinante da seleção de empresas, pode renovar a seleção de empresas, pode renovar já. Você tem agora, do dia que você está recebendo esse relatório, até o dia 30 de novembro. Então, até o dia 30 de novembro, é uma quinta-feira, você tem, vou até tomar nota aqui para não me perder nessa oferta que eu estou fazendo para você. Você tem até o dia 30 de novembro a possibilidade de fazer a renovação da seleção de empresas pagando em uma única vez no Pix. Você tem até 30 de novembro a possibilidade de fazer a renovação numa única parcela de R$ 360. R$ 360. Então, você, assinante da seleção de empresas, pode, até o dia 30 de novembro, fazer a renovação da seleção de empresas, fazendo um Pix de R$ 360. Essa é a oferta que nós estamos trabalhando agora, a partir desse instante que você acessou esse vídeo. Então, deste dia que você acessou esse vídeo, até o dia 30 de novembro, é a janela desta oferta. Você pode renovar a seleção de empresas para 2024, fazendo um Pix no valor de R$ 360. O Pix você vai fazer Banco Santander, e a chave Pix é o meu e-mail, clovisfaleiro@uol.com.br. Então, você faz o Pix e me encaminha uma cópia do seu comprovante de transferência, ok? Preciso que você encaminhe a cópia do seu comprovante de transferência. Então, você, assinante, aproveite. Até o dia 30/11, você pode fazer a sua renovação da seleção de empresas por R$ 360. A partir de 30/11 até o final de dezembro, haverá um segundo lote de promoção, mas não serão mais os 360. Lembrando que o preço agora da seleção de empresas é R$ 960. Então, você, assinante, terá uma segunda chance, se não renovar agora, no Pix, pagando 360, vai pagar um pouco mais,
mas ainda terá uma segunda chance promocional de renovar em dezembro. Mas eu, no seu caso, correria e já faria antecipação da assinatura agora para novembro. Até 30 de novembro, R$360. É o meu presente de fim de ano para vocês que estão aí acompanhando a seleção de empresas já há um bom tempo, certo? Então fique atento, não se perca no prazo. Faremos ainda uma segunda parte da seleção de empresas, um segundo estudo que estaremos fazendo aqui juntos e na sequência você estará recebendo, tá bom? Ainda neste mês. Então, siga atento e nos acompanhando. Siga atento e nos acompanhando, tá bom? Espero que tenha sido útil, espero que tenha sido bom para vocês e me mande comentários, tire dúvidas, né? Que a gente terá todo o prazer em responder, tá bom? Um abraço, fica com Deus. Tchau.